e ainda se a gente for considerar o fator multidimensional da consciência, aí então nós temos uma prova bizarra de que a imortalidade quântica é real sim. A imortalidade quântica é um dos assuntos mais densos e, ao mesmo tempo, um dos assuntos mais interessantes que eu já falei aqui no canal. Porque é fácil pensar que a mecânica quântica é só uma teoria sobre partículas minúsculas e que nada disso tem a ver diretamente com a nossa vida. Mas e se eu te dissesse que a mecânica quântica pode prever que você nunca morre de verdade? Pois é, eu sei que é um momento de crise existencial, aliás, mais um, né? Mas essa é a ideia da chamada imortalidade quântica. A física quântica trouxe pra gente um mundo em que a realidade não se comporta exatamente como o senso comum imagina. Einstein dizia que parecia que Deus estava jogando com dados, porque em escala microscópica as coisas simplesmente não têm posições e velocidades definidas. Um elétron, ele não é só um spin para cima ou um spin para baixo, tá? Ele existe em superposição, ou seja, os dois estados, tanto para cima quanto para baixo, existem ao mesmo tempo. Só que quando a gente olha para ele, quando a gente parece que a gente define o que ele é, ele automaticamente se escolhe, ele define ali qual é o estado que ele vai pertencer. E esse é o caso lá do experimento, né, do gato de Schrödinger, que eu já expliquei para vocês aqui em outras oportunidades do canal. Agora, essa observação ficou mais clara ainda naquele famoso experimento da dupla fenda, porque eles lançaram elétrons um por um contra uma parede e essa parede tinha 2 buracos. E o que aparece do outro lado é um padrão de interferência, como se cada elétron tivesse atravessado os 2 buracos ao mesmo tempo. Agora, se a gente coloca um detector em uma dessas fendas para observar por onde esse elétron passa, a mágica desaparece, porque o padrão de onda se perde e restam apenas 2 manchas, como se fossem partículas. Então, o simples fato da gente observar a realidade muda o resultado, muda a realidade. Então, toda vez que você observa alguma coisa e define aquela coisa, você muda o resultado daquela coisa, de maneira quântica, tá? Quanticamente falando. Tá, eu sei que isso tudo é muito complexo e principalmente durante décadas a interpretação dominante foi a interpretação de Copenhagen. E ela dizia que os estados de superposição existem até o momento da medição e quando eles colapsam em um único resultado. E isso funciona muito bem para prever experimentos, mas não explica o que está acontecendo de verdade, não traz pra gente um senso de realidade. E é aí então que a grande questão surge, porque se tudo no fundo é quântico, por que a gente não vê gatos, pessoas, planetas e tudo em superposição? Afinal de contas, Carol, o que é superposição? Gente, superposição é um princípio da mecânica quântica em que uma partícula, tipo um elétron ou um fóton, ela pode existir em vários estados ao mesmo tempo. Por exemplo, ela pode existir em 2 posições diferentes simultaneamente. Só que quando a gente mede ou quando a gente observa para tentar entender o que essa partícula é, ela colapsa para um único estado definido. Então, se a superposição existe, por que a gente não vê gato em superposição? Por que a gente não vê pessoas em superposição? Por que a gente não vê planetas em superposição? Aliás, pessoas em superposição a gente vê sim, viu? É o fenômeno da bilocação. Mas eu não vou entrar nesse assunto aqui dentro, porque foi para lidar com isso que Hugh Everett, em 1957, propôs uma ideia radical. Ele fala que talvez o colapso nunca aconteça. Porque se em vez de desaparecerem todos os possíveis resultados realmente se realizam, cada um desses resultados cria a sua própria realidade. Ai, como assim, Carol? Não tô entendendo nada. Bom, se você não entendeu, ele tentou provar através disso a teoria do multiverso. E essa, gente, é a interpretação dos muitos mundos, né? Ou dos multiversos. E ela fala que não existe apenas um universo, mas sim uma quantidade absurda de universos paralelos, todos reais, todos coexistindo, porém sem interagir uns com os outros. E quando você abre lá a caixa
caixa, né, do gato de Schrödinger, em um universo o gato vive e em outro universo ele morre. Mas, ao mesmo tempo, esses dois universos são reais e eles existem como possibilidades ambas iguais, idênticas. São possibilidades reais. E aí você vai falar assim pra mim, nossa, Carol, mas isso não faz sentido nenhum. Como é que eu posso abrir uma caixa, olhar para um gato e ele tá vivo e morto ao mesmo tempo? É exatamente esse o ponto. Essa história toda que eu tô contando pra vocês, ela só faz sentido no mundo quântico. E no começo, essa ideia ela foi ignorada. Só que nas últimas décadas, essa ideia ganhou uma força absurda, principalmente defendida por físicos como Sean Carroll, David Deutsch e Max Tegmark, por exemplo, né? Esse conceito todo é o conceito que sustenta a visão da decoerência. Quando os sistemas ficam complexos demais, as suas fases se embaralham e os mundos se separam, ou seja, cria-se um novo universo, um universo paralelo. Só que um universo não interfere no outro. E é por isso, então, que eles justificam que nós não vemos as superposições acontecendo no dia a dia, que essas superposições só existem no mundo quântico. Só que, se isso é verdade, existe também uma consequência muito bizarra de tudo isso. Eu tô falando de uma espécie de uma roleta russa quântica, onde, se um dispositivo dispara uma arma com base em uma medição quântica, se o elétron for de spin para baixo, uma arma tira o spin para cima e você sobrevive. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que quando você morre, existe uma parte de você que continua vivendo. Então, pela lógica da interpretação dos muitos mundos, existe um ramo da física quântica onde você morre e você vive ao mesmo tempo, porém em uma realidade paralela. A sua consciência, no entanto, ela pode seguir no ramo que você sobrevive. E para tal, então, você nunca perceberia que você morreu. É como se você nunca tivesse experimentado estar morto e a previsão é que, a partir do seu ponto de vista, você sempre ouvirá o clique da arma, mas você nunca verá o disparo. E você sobrevive em todas as vezes. E eu sei que esse contexto é um contexto pesado, denso, difícil de entender, mas o Max Tegmark, ele popularizou essa ideia no livro dele, Our Mathematical Universe, e o filósofo David Lewis levou essa história ainda mais longe. Ele argumentou que já que o universo inteiro é governado por eventos quânticos, então qualquer causa de morte poderia ter uma ínfima probabilidade de falhar. Então um carro pode, por exemplo, atravessar seu corpo sem te tocar por meio de um túnel quântico. E é algo improvável? Sim, porém possível. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que você pode ser atropelado por um carro dentro de um túnel e esse carro pode tocar você e ao mesmo tempo não tocar você. Então, em uma das probabilidades ele te mata, na outra probabilidade você continua vivo. Sendo assim, então, uma versão de você sobrevive. E o resultado de tudo isso é que ninguém morre. E a isso se dá o nome de imortalidade quântica, tá? Eu sei que parece incrível, mas também é assustador, né? Porque se você realmente sobrevive a cada instante, a cada acidente, a cada doença, o preço dessa imortalidade pode ser muito alto. O próprio Lewis mesmo, ele sugeria que com o tempo você acumularia perdas, danos físicos, danos mentais, o que, na minha humilde opinião, é uma maneira bem científica de explicar o processo da reencarnação, porque tem gente que entra nessa vida já cansado das experiências passadas que viveu. E tem gente que não aguenta mais, que fala assim, eu não vou reencarnar mais. Não é? E ainda assim, por mais estranho que isso pareça, é difícil de refutar completamente essa lógica, porque físicos como David Deutsch e filósofos como o David Papineau, eles apontam problemas, né? Problemas de que não faz sentido simplesmente ignorar os ramos em que você morre, porque afinal de contas eles existem, mesmo que em universos paralelos. Outros, como Sean Carroll, dizem que a ideia da imortalidade quântica falha porque é absurdo pensar que não sentir a morte significa que ela não conta. Mas se alguém dispara contra você e te mata, o fato de você não sentir nada depois disso não torna a situação do disparo mais aceitável, pelo menos não na minha opinião. No fim, gente, a discussão sobre a imortalidade quântica, ela leva a gente para um paradoxo ainda mais profundo. O que
significa o eu, né? Quem é você nesse mar de universos paralelos? Será que em cada um desses universos paralelos você teria uma cópia de você? Ou todas essas possibilidades coexistem e você é, na verdade, um resultado de todos os seus irmãos que estão nos universos paralelos? A noção de identidade, ela não faz sentido dentro da mecânica quântica. E talvez a interpretação dos muitos mundos, ela não seja apenas essa multiplicação das realidades, mas sim esse desmontar da ideia, o despir-se do ego, né? Essa ideia de um eu único, exclusivo e que só existe aqui nessa dimensão. E o curioso de tudo isso é que, de certo modo, todos nós vivemos em uma versão fraca dessa imortalidade quântica, porque a cada futuro, a cada bifurcação, existe uma versão de nós que continua existindo, que sobrevive ali, que encontra seus descendentes e realiza seus sonhos, mesmo que nós não possamos visitar essas realidades paralelas que existem. Traduzindo em palavras simples para você entender, toda vez que você escolhe virar à direita, existe uma parte sua que escolheu virar à esquerda e tá vivendo essa decisão de virar à esquerda totalmente independente de você. E pior, dentro da física quântica, essas duas possibilidades continuam existindo e elas são reais. E assim, talvez em algum ramo do multiverso, o Hugh Everett ainda esteja vivo, né? Cercado de bisnetos, com um Nobel de Física na estante, talvez o próprio David Lewis esteja ali do lado dele, jogando xadrez com ele, debatendo sobre consciência e sobre o nosso destino, e talvez, em algum lugar, você também esteja vivendo a vida que você sempre sonhou, porque a imortalidade quântica, ela não serve de consolo para os nossos problemas cotidianos, tá? Eu sei que tem muita gente que tem medo da morte e a imortalidade quântica não te convenceu de que você deve deixar esse medo de lado. Eu sei, mas eu tenho certeza, e esse é um dos problemas principais de trazer assuntos profundos assim. Eu tenho certeza que muita gente não entendeu os pontos levantados aqui dentro desse vídeo, porque eu não estou falando de imortalidade real, eu não estou falando de ressurreição, eu não estou falando de religião, eu estou falando de universo quântico, um assunto que ninguém, por mais conhecimento que tenha, por mais estudo que tenha, ninguém ainda entende completamente. Então, a imortalidade quântica, ela pode não ser um consolo dentro dessas nossas vidas de merda, dentro dos nossos mundos de merda. E pior, é um consolo? Tá longe de ser consolo, porque afinal de contas, é uma ideia muito mais perturbadora e até mais sombria do que as ideias tradicionais, mas ao mesmo tempo, ela abre uma porta importante. Ela abre a porta da ideia de que, de algum jeito, nada se perde por completo. E ainda se a gente for considerar o fator multidimensional da consciência, aí então nós temos uma prova bizarra de que a imortalidade quântica é real sim. Ai, Carol, mas que fator multidimensional da consciência? Como assim? Pois é sobre esse fator multidimensional da consciência que eu trato dentro do meu livro Projeção Astral, o segredo oculto da Carol Capel para o despertar da consciência. É exatamente sobre esse fator multidimensional da consciência que eu vou tratar aqui dentro. Agora, quem quiser ler o meu livro sobre projeção astral e o despertar da consciência, o link desse livro e de todos os meus outros livros, inclusive esse é enorme, tá? Ele é a verdadeira bíblia do despertar da consciência. O link se encontra sempre aqui embaixo, na descrição desse vídeo. O livro está disponível em todas as Amazons do mundo. Ele é disponível pela Amazon. Então, é só você comprar no país que você mora, que você vai receber em casa. Também está disponível na versão digital, para quem quiser ler, mas não quiser comprar a cópia física. E aí, ao entender sobre o fator multidimensional da consciência e ao assistir esse vídeo talvez 2, 3 vezes para que ele faça sentido, a gente começa aos poucos a tocar essa realidade e entender o que está por trás de tudo isso. Como eu disse, talvez a imortalidade quântica não resolva os nossos dilemas, mas ela é um caminho, viu, para a gente começar a entender essa multidimensionalidade não só da alma, mas também da consciência. E a própria física quântica já está tocando em assuntos assim, bem consideráveis nesse campo. Então eu acho que vai chegar um dia que a física quântica vai se dar conta de que a maioria das coisas que as religiões falam é, na verdade, um contexto quântico, né? Porém, dito de outra forma, porque afinal de contas, a gente está falando de religiões, né? Então, são coisas ali que se formaram há 2, 3 mil anos atrás. E se a gente pegar as crenças mais antigas, nós temos coisas que se formaram
há, sei lá, 5, 6 mil anos atrás. Então, elas são ditas de maneiras diferentes, mas para que elas existam, pelo menos na nossa realidade aqui, elas precisam ser comprovadas pela ciência. E a ciência, com essa ideia da imortalidade quântica, está se aproximando bastante dessa verdade religiosa que já vem sendo propagada há séculos. E para tal, então, eu concluo esse pensamento aqui desse vídeo de hoje e eu vejo vocês, então, nos nossos próximos vídeos.